mais quente, né? Com muito calor. Você está vendo aí que não tem nuvens, provavelmente não vai chover. Essa é a previsão da meteorologia. 25 graus aqui em Goiânia nesse momento. Avenida 85, ao vivo também, imagens dessa que é a principal avenida, uma das principais aqui da nossa capital. Agora Goiás está começando, hoje a gente vai falar sobre transporte coletivo, remoção de pontos de ônibus, aqueles pontos que não prestam, vão ser substituídos. A gente vai falar de futebol, porque aconteceu nesse final de semana a semifinal do Campeonato Goiano. 2 partidas foram realizadas, Vila perdeu, o Atlético venceu e a gente vai falar também de literatura, a gente vai falar de consumidor e de muitos outros assuntos. O programa nosso já está no ar a partir de agora. Olha, um convênio vai destinar 10 milhões de reais para obras de requalificação da região da Rua 44, aqui em Goiânia, por meio de emendas do senador Wilder Moraes. Os detalhes na reportagem do Lucas Santana. Considerado um dos maiores polos de moda da América Latina, a região da 44 recebe todos os anos, em média, 15 milhões de visitantes entre empresários, comerciantes e consumidores. O local deve passar por obras de requalificação nos próximos dias. Esse implemento que estamos fazendo aqui agora, uma emenda minha, pessoal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, nós estamos fazendo isso em parceria, isso vai com certeza modernizar todo esse ambiente de compra, dando mais conforto, além de estar fazendo uma comunicação com todas as entradas da cidade, conduzindo os visitantes, os turistas que vêm fazer compra aqui na 44, isso vai melhorar muito esse ambiente de compra. Foram destinados 10 milhões de reais para as obras de requalificação aqui da região da 44. O valor será investido na implantação de sinalização turística pela cidade, indicando a localização do polo de moda. Meados de 21 já iniciamos esse projeto com todos aqui da 44 e sentamos à mesa, dialogamos, é um projeto muito amplo. Isso aqui é só um pontapé inicial, na verdade. O convênio formado conta com a participação do governo de Goiás por meio da Secretaria de Infraestrutura. Colocamos a Secretaria à disposição de todos os parlamentares goianos para que utilizem da nossa estrutura para instrumentalizar suas ações. O senador Wilder Moraes conferiu aí a destinação de 10 milhões à Secretaria para que fizéssemos esse projeto aqui na 44, que inclui uma série de intervenções de infraestrutura ligadas à identidade visual da região e um sistema de vídeo monitoramento. Com a modernização, mais empregos devem ser gerados e a arrecadação será ainda maior. Nós temos aqui a loja da SIC, que funciona de segunda a sábado com o Cinturão da Moda, em parceria com 30 prefeituras. E o que está sendo aqui feito aqui hoje, com essa requalificação, com essa infraestrutura que o senador Wilder está trazendo, é importância vital para o Estado. Por quê? Porque aqui gera milhares de empregos. É o início da modernização da região da 44. Então nós entendemos aí que é um projeto extremamente fantástico, nós vamos entregar aos brasileiros uma boa experiência de compras. É isso, é fortalecendo a região, fortalecendo os goianos e fortalecer o Brasil. Ô, gente, hoje eu estou tendo o privilégio, né, de ter aqui ao meu lado, na nossa bancada, o professor Jefferson Ângeles. Tudo bem com o senhor, professor? Rapaz, tá tudo bem? Tudo jóia contigo. O privilégio é todo meu, Jodevar. É um peso gigante estar aqui do seu lado, hein? Que maravilha. Porque sábado, gente, vai ter lançamento de livro. Dia 23 de março. É esse livro aqui, não é, professor? Exatamente. Aí. Esta obra aqui, que é uma obra de estreia, a gente vai bater aquele papo com Pode com apresentar a as autora nossas entrevistadas. com a autora da obra e com a ilustradora. Então a gente tem aqui a Geórgia. Muito bem, bom dia, Geórgia. Obrigada. Satisfação grande Bom dia, recebê-la por aqui. Jefferson. Bom dia, Jordevar. Tudo bem, Georgia? Tudo escritora. Georgia Sinara. Isso. E do lado, a Eugênia Fraeta, não é isso? Ilustradora, escritora também. Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui. Que maravilha. Vamos mostrar esse livro, Memórias Crônicas de uma Mulher Sem Vergonha. Me fala. Então,
sem vergonhice é sempre uma questão para a mulher, né? Se ela é muito sem vergonha, ela é mal vista. Se ela é pouco sem vergonha, ela se reprime, né? Então, assim, na verdade, esse livro, que é um conjunto de crônicas curtas de uma mulher, que é a nossa personagem Gigi, que está em 3 fases diferentes da vida. A gente começa observando a Gigi senhora, idosa, depois a Gigi adulta e depois a Gigi criança, né? Então temos a dona Gigi, que tem 148 anos, é o terror do INSS, vive numa vila com os amigos, onde a gente tem fisioterapeuta, instrutor de pole dance, toboágua, tirolesa e todo o entretenimento para a galera da cidade. E depois a gente tem a Gigi Pistola, que é uma idade jovem adulta, né, digamos, que ela não tem papas na língua, né, ela não deixa passar nada. Então, ela é uma figura muito interessante, assim. E tem a Gigi menina, que é curiosíssima, adora dançar lambada, é coroinha na igreja, anjinho de procissão, sempre em primeiro lugar na escola, no Clube dos Ótimos, que ganha estrelinha, mas o que ela gosta mesmo é de dançar lambada trancada no quarto. Então, a gente tem 3 momentos dessa personagem que está sempre em busca de si mesma, sempre em busca de viver o melhor da vida em todas as suas fases. A narrativa é fabulosa, né, com uma pitada bastante poética, né? São narrativas muito curtas, né, para a gente ter noção. Os textos ficam esparramados ao longo do livro, assim, e são narrativas muito curtas, Jordevar, bastante singelas, com uma linguagem, com uma pegada da crônica mesmo, mas com uma pegada poética gigantesca. E aí eu fiquei me lembrando, Jorge, muito do Oswald de Andrade, com o poema Piada, né? O Oswald de Andrade, ali no início do modernismo, né, fazia uns poemas bastante pequenininhos, né, em que a gente tinha um humor muito intenso, né, chamava de poemas piadas, né, que era uma espécie de piadinha. Então tinha essa linguagem muito irônica, essa linguagem muito solta, e aí a sua obra tem isso, né? Os poemas têm os poemas, né? Que tem uma pegada lírica, tem essa linguagem também bastante solta. Me lembrou também da poesia marginal. E aí pensando isso, antes de a gente tentar aprofundar um pouco, quem que são assim as suas referências na escrita? Acertei alguma? Ou... Sim, com certeza, né? Modernismo, eu acho que está todo aí, né? Eu gosto muito também da Clarice Lispector, que a depender a ironia clariciana sim, tá aqui. A ironia, né? Gosto muito também de Augusto de Campos, né? Manuel de Barros, Mário Quintana, né? Então, existe de verdade um exercício de condensação narrativa, até por também ser pesquisadora de cinema, existe essa coisa de te entregar logo a cena, né? Então, acho que nesse sentido, o exercício de condensação é um exercício que exige muito, assim, né? Sim. Mas também temos outras referências, né? Banda Kaoma, que é lambada dos anos 80, né? A gente tem o cinema marginal, muito aí também, né? Em alguns diálogos ali do cinema do Rogério Sganzerla, do Bandido da Luz Vermelha, aquele tom. Então a gente tem aí referências que vão para além da literatura, além do próprio trabalho da Eugênia Fraieta, né? Que é colagista, professora de literatura, e ela traz também essa imagem, né? Muito cheia de referências que passeiam por essas 3 fases da vida, né? Pois é, eu até queria que a Eugênia falasse sobre a capa desse livro. Tem uma mulher, pimenta, uma taça, como é que é isso? A capa é o último trabalho que eu fiz, né, no livro, né? Eu fiz primeiro as colagens, porque são colagens dos originais, porque originalmente esse é meu primeiro trabalho como ilustradora. Então, teve os trabalhos internos e a capa é o maior desafio, né? Porque a capa eu imaginei a capa como uma síntese dessa mulher, né? Essa mulher que quer viver a vida com liberdade, sem as amarras, ou seja, sem as vergonhas que são projetadas, né, na gente, em geral. Então, eu tive que ir atrás de elementos que condensassem, né?
esse espírito que ela tem, que está da velha até a criança, né? Então tem esses elementos, né? A taça que leva à festa, ao brinde, à comemoração, né? A pimenta é um elemento que é uma espécie de síntese do espírito, né? Dessa mulher que é fogo. É fogo, ela é ardida, né? Não deixa passar nada, curiosa, até certo ponto várias vezes transgressora, porque uma mulher que não tem vergonha de ser feliz e de experimentar já é uma transgressão, né? Tem a questão erótica, né? Isso. Aí eu consegui, aí a gente tem o elemento do balão, que também percorre todas as outras ilustrações, né? Então o trabalho da capa é o mais desafiador, né? Sintetizar numa imagem que seja também elegante, né? Que combine com o título. Então, eu fiquei muito satisfeita porque a minha autora ficou satisfeita. Maravilha. E aí, ao longo, no começo de cada uma das 3 partes, a gente tem outra ilustração, né, que vai fazer também essa retomada, essa síntese do que a gente pode esperar ali para frente. Maravilhoso. Chamar atenção também para o cuidado, né, dessa edição, né, uma edição muito bem cuidada, muito bonita, né, você vê o trabalho com a costura, né, essa coisa que lembra uma obra mais feita ali na mão, na minúcia, né, a coisa meio com essa cara caseira, rústica, e dá uma elegância para a obra gigantesca, viu? Isso daqui foi fabuloso. É importante observar, Jefferson, que cada etapa desse livro conversa com a personagem. Então, a encadernação desse jeito, feita pela Keila Silva, da Artelaria, ela vem trazendo essa exposição. A carne da Gigi está exposta. Então, a gente não tem uma lombada, né? Que normalmente o livro, as páginas são dobradas assim, costuradas, né? Não. Cada página é solta e é uma forma diferente de encadernação, chamada encadernação japonesa, que deixa exposta, então, né, as páginas ali na bordinha. E a editora Negalilu, né, através da Larissa Mundim, que fez toda a coordenação, a edição, né, dos textos e toda a coordenação do trabalho, também traz essa unidade, essa preocupação com a qualidade da impressão, né? A Vanessa Lima, que faz a diagramação do livro, você colocou, né, que os textos eles estão ali, né, em diferentes partes das páginas. Por quê? A Gigi adora dançar, então a designer foi também dançando com o texto, né, e com a revisão da Cecília Castro, também escritora, né? Então, enfim, é um livro em que cada etapa é feita por mulheres também. Maravilha, maravilha. A obra, ela começa, na literatura tem um nome legal disso, né? In media res, começa do fim para o começo, né? Então a gente começa com a velhice dessa Gigi. E aí a gente vai tendo as outras etapas da vida. Como é que foi a escrita? Você começou do fim para o começo ou você foi escrevendo e depois foi juntando cada crônica numa das partes? Essa foi a única parte da escrita que foi parecida com a do meu outro livro, que é um livro acadêmico, né, que foi resultado da minha tese, que foi assim, eu ia escrevendo e depois eu vejo onde que vai, né? E aí eu fui vendo que fazia sentido juntar uma coleção de textos dentro de uma época da vida da personagem. Mas aí me pareceu interessante começar com a Dona Gigi, pensando num flashback cinematográfico, assim, a gente tem o presente e depois o passado. Então me pareceu interessante para poder convidar, enfim, sair da cronologia mesmo, né? E convidar essas mulheres, né, a poder também degustar esse texto a partir daí, porque a velhice é uma questão, né? É interessante como para a mulher isso acaba sendo muito penoso pelo próprio contexto que a gente vive, né, na sociedade. Então, trazer uma velhice que a mulher é sem vergonha, que está tudo bem ter incontinência urinária, né, que tá tudo bem ter 148 anos, tá aí arrasando, dançando pole dance, é já uma transgressão, né? Parece uma coisa muito esdrúxula, mas é muito possível, porque são coisas simples. Basta a mulher dessa idade escolher não ficar ali padecendo de sofrimento, né, mas trazer o humor
para essa perspectiva na vida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o convite para o lançamento? Vamos lá. À vontade. Dia 23 de março, às 18 horas, no Tobar, que fica ali na Rua 20, no centro. Eu espero você, Eugênia Faeta também, Larissa Mundim, da Nega Lilu Editora, para podermos lançar esse livro maravilhoso, que é o Memórias Crônicas de uma Mulher Sem Vergonha. Estou te esperando lá. Você vai, né, professor? Vamos lá. E a Eugênia logo vai lançar coisa e vai aparecer por aqui também. Também tem um trabalho vou adorar ser convidada. Já está convidada. Já está convidada. Mas é uma escritora, né? Sim, sim. Mas é um trabalho muito prazeroso para mim estrear assim como ilustradora com esse livro. Eu estou muito feliz mesmo. Tá linda, então de parabéns. Parabéns mesmo. Eu queria agradecer a participação da Georgia. Obrigada, Georgia. Obrigada, Jordevar, professor Eugênia, um abraço. Obrigada, Jordevar. E hoje, diferente, um abraço para o senhor também, professor. Satisfação gigante. Professor que é a alma do nosso programa, né? Ele está sempre aqui presente, muito nos bastidores, e agora está aqui do meu lado. Gostei. Volte mais vezes. Gigantesca. Estou muito lisonjeado. Tá certo, falar de um tema tão importante que o senhor conhece muito. Olha, agora eu queria chamar a sua atenção o seguinte, nós vamos continuar com outras reportagens, daqui a pouco tem futebol, daqui a pouco nós vamos falar sobre dengue, principalmente sobre automedicação, viu, professor? Não pode ficar tomando remédio aí à torta direito, não. Muito grave nessa época de verdade. dengue. Nós vamos ter um especialista aqui daqui a pouquinho, mas agora você vai ver que quase 700 novos policiais militares já estão prontos para trabalhar. E a formatura desses novos praças aconteceu aqui em Goiânia. E o repórter Pedro Henrique Rabelo e o Clemar Fernandes contam pra gente como foi esse evento. Servir a polícia militar, em alguns casos, é uma tradição familiar. O Michael Douglas teve no seu pai o espelho profissional. Sempre quis ser da polícia militar, sempre tive a inspiração do meu pai em casa. E desde pequeno que ele vai em casa, me ensina as coisas do bem, né? E ele indo fardado, voltando, e isso me inspirou desde pequeno. E é uma emoção muito grande, eu sempre quis dar essa emoção para eles e hoje eu estou realizando. A mãe, que sempre acompanhou a trajetória profissional do marido, agora está preparada para acompanhar a do filho. Muito sucesso, muita segurança também, né? Que todos eles precisam de uma segurança. E a nova geração vem forte. Esse é o pequeno Nicolas, que não tem dúvida do que quer ser quando crescer. Já até faz cara de mal. Ao todo, 669 praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os formandos foram aprovados no concurso de 2022. Eles concluíram mais de 1.693 horas de atividades do curso de formação de praças. É um orgulho imenso poder ser madrinha dessa turma. É um orgulho imenso ser madrinha das Forças de Segurança do Estado de Goiás. É um sentimento de missão cumprida. Esse momento é um mix de sentimentos porque a gente lembra toda a nossa trajetória, desde os estudos até o momento que nós efetivamente ingressamos, onde nós passamos por muitas dificuldades, aprendizado. Então foi um momento assim de muito plantio e hoje nós estamos colhendo fruto disso. Todos esses homens e mulheres já estão prontos para servir a população goiana e agora serão alocados em várias regiões do nosso estado de Goiás, com o objetivo de prestar um serviço de qualidade à nossa população e contribuir para que os índices da segurança pública em Goiás continuem diminuindo. Pessoas que se dedicaram ao longo dos últimos meses, estudaram, se prepararam para agora também fazerem parte dessa história que Goiás tem muito orgulho de ter a melhor polícia e a melhor segurança do país. Somos hoje referência para o país. Muito obrigado, comandante, pela oportunidade que o senhor nos permite em representar a nossa polícia na Assembleia Legislativa de Goiás. Depois da conclusão da formatura, os policiais comemoraram muito. Pagaram a sequência de flexão no local da cerimônia. E o mais importante, todos os formandos já estarão em campo para trabalhar a partir da próxima segunda-feira. São hoje quase 700 soldados novos da Polícia Militar, que já a partir de segunda-feira estarão reforçando todo o estado de Goiás. Esses novos policiais militares estão com muita vontade de trabalhar,
saem com conhecimento atualizado, saem com aquele ímpeto de combater efetivamente a criminalidade. Todos serão empregados na operacionalidade, nenhum irá para o serviço administrativo, para reforçar a operacionalidade nas ruas. Olha, você tem acompanhado e está vendo como a dengue está crescendo, principalmente, infelizmente, né, o número de mortes também está muito alto aqui no estado de Goiás, situação de emergência. Goiânia também está decretando essa situação. Mas a gente vai falar dessa doença, mas principalmente sobre automedicação. Quais são os cuidados que você deve ter num momento como esse? Muitas vezes você tem alguns sintomas, nem imagina que seja dengue, e tem medicamentos que você não pode tomar. Para isso, nós convidamos o Wesley Machado, médico diretor do Hospital América, para conversar com a gente ao vivo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo. Prazer estar aqui com você para levar informação num momento tão difícil que nós estamos passando. E é importante levar informações para ajudar a população nesse momento. Pois é, doutor. Nesse caso, o problema é que nós temos muitas doenças com sintomas, às vezes, semelhantes, né? Nós temos a Covid, nós temos a dengue, nós temos a gripe. Quais são os sintomas da dengue? Aquele que a pessoa fala, eu estou com dengue. Como você bem disse, nós temos vários episódios de doenças agora. Covid, gripe, né, e a dengue. A dengue, geralmente, ela é muito caracterizada pela questão daquele mal-estar geral, aquela fraqueza, dor nas articulações, febre, né? Uma febre não muito alta, mas febre. E as outras doenças que são respiratórias, geralmente começam com uma coriza, uma tosse, né? E pode dar febre e dor no corpo também. Mas a dengue é mais clássica, um enjoo, dor no corpo, aquele mal-estar, aquela fraqueza, né? E também os sintomas podem estar evoluindo, sentir dor abdominal, que é um sinal de alerta, também pode ter sangramento de gengiva, nariz. Esses são os sintomas mais clássicos da dengue. Quando aparecerem esses sintomas, por exemplo, de dor e de febre, quais são os medicamentos que a pessoa não deve tomar? Então, assim, nós temos na dengue uma gama de remédios que elas têm que ser evitadas, porque a dengue, o vírus, ela pode atuar na questão da coagulação, né, consumindo as plaquetas. Então, quando nós vamos no hospital, a gente percebe que o médico fica preocupado, pede um hemograma, uma coisa que ele olha é as plaquetas. Então, essas medicações que atingem também no metabolismo, no organismo, essa questão das plaquetas, têm que ser evitados. Seriam os anti-inflamatórios, né, entre eles ibuprofeno, isolida, naproxeno, todos os anti-inflamatórios, AS, aspirina, todos esses antiagregantes plaquetários, eles devem ser evitados, porque eles podem piorar a situação da doença. Então, anti-inflamatório também, AS, Sonrisal também é a mesma coisa? Não, Sonrisal não. Não. Agora, para dor, o que a pessoa, se ela está sentindo dores, qual o medicamento que ela pode tomar? Os medicamentos da dengue mais recomendados é o paracetamol e a dipirona, né, que são analgésicos que ajudam a tirar a dor e a febre. Outros remédios também que são muito usados são os antieméticos, seria o Vonal, Dramin, Bromopida, para tirar o enjoo, porque na dengue nós temos esse sintoma também bem exacerbado, que é a questão do enjoo, né? A pessoa vontade de vomitar, e ele é importante você tirar esses sintomas, porque um dos principais medicamentos que nós temos, naturais, é a água. Então nós temos que hidratar muito. E às vezes se você tiver com o estômago um pouco embrulhando, enjoo, você bebe pouca água e piora a condição clínica. Então a gente tem que tomar esses remédios para não ter enjoo e nem vomitar. Quando o senhor fala hidratar, por exemplo, a gente tem aquela ideia, você tem que tomar entre 2 e 3 litros de água por dia. O que significa a pessoa que tem dengue, o que ela deveria aumentar nesse processo da ingestão de líquido? Nós falamos em torno de 3 a 4 litros de líquido, né? Sendo principalmente pelo menos no mínimo 2 litros de água pura mesmo. Né? Pode complementar com água de coco, Gatorade. Os pacientes chegam muito, tomei Gatorade, tomei água de coco, pode complementar com líquido, né? Só que tem que ser pelo menos 2 litros. Complemento, né? 2 litros de água pura, no mínimo, né? E em torno do geral de líquidos, uns 3 a 4 litros. Doutor Wesley, quando o senhor falou aqui que esses medicamentos que não podem ser tomados, por exemplo, se a pessoa tiver dengue e ela tomar um anti-inflamatório, o que acontece? Ela vai piorar a questão da coagulação. Então pode diminuir mais ainda as plaquetas e aumenta o risco de sangramento.
Aí pode gerar, por exemplo, a questão da dengue hemorrágica? Sim, seria a isso? dengue hemorrágica é uma etapa da dengue onde você tem um consumo muito alto, né, falando fisiologicamente, patologicamente, das plaquetas. Então, se você toma uma medicação que atua nesse quesito também, você vai ter menos plaqueta, aumenta-se o risco de sangramento. Qual que é o número de plaquetas ideal para o ser humano? Em torno de 200, acima de 200, 250 mil. 200 a 250 mil. Isso. Quando a pessoa está com dengue, isso cai. Cai bastante. Mesmo que não seja dengue hemorrágica. Mesmo que não seja dengue hemorrágica. Cai para quanto? Fica em torno de 150, a menos de 150, né? Aí você já tem que assinar o sinal de alerta, né? Mas em faixa de 100 a 150, né? Mas aí quando abaixa de 100, já tem que ficar de olho, né? E em casos mais graves, que baixa de 50 mil, o risco de sangramento é maior, esse paciente tem que ser monitorado bem de perto. Aí essa hidratação tem que ser por meio das veias, né? Seria melhor o soro? Sim, fazer a hidratação venosa, fazer acompanhamento, né? E monitoramento em relação ao sangramento. Porque o risco de sangramento é maior e às vezes tem que chegar aos casos de ser transfundido, fazer transfusão de plaquetas. Doutor, nesse caso a gente sempre fala, mas as pessoas que morreram em consequência da questão da dengue, quando tem comorbidade, quais são as doenças que mais preocupam no caso da dengue? As principais doenças é de comum para todas as outras doenças, que somada a essas duas sempre causam grandes estragos, que é a pressão alta e o diabetes, né? Que são doenças crônicas que mexem praticamente todo o sistema fisiológico da pessoa, né? Tanto a diabetes quanto a hipertensão. E lembrando também as crianças neuropatas, né? Crianças que têm imunidade baixa, problemas imunes, e também pessoas com câncer também. Doutor, a gente sempre pensa, por que os jovens estão morrendo com dengue? Nós temos um caso de Anápolis, uma menina, se não me engano, de 16 anos. Geralmente, tanto criança quanto jovens, se nós formos pesquisarmos, podem ser, sim, ter uma comorbidade, a maioria dos casos. Mas existe a possibilidade da pessoa ser jovem, saudável, não ter nenhuma comorbidade e sofrer da doença e ter um agravamento. Aí seria a questão da pessoa individual mesmo, né? Não teria nada que explicaria essa questão. Mas a grande maioria são as comorbidades, né? E lembrando que às vezes as pessoas não têm o diagnóstico, às vezes pode ser pessoas jovens que ainda assim são obesas, né? Tem colesterol alto, que tem alguma doença metabólica e ainda não foi diagnosticada. Doutor, eu quero aproveitar o senhor aqui, porque hoje nós temos a vacina contra a dengue, né? Mas aplicada em crianças e adolescentes de 10 até 14 anos, até porque o fabricante não consegue atender todo mundo. Mesmo assim, muitas crianças e adolescentes não estão sendo vacinadas. Os pais não estão levando. Qual recado o senhor daria para esses pais? As vacinas, nós somos um país pioneiro em vacinas, né? Um grande índice de vacinação e um grande índice de bons resultados. Então, nós sempre tivemos essa cultura da vacina. Tivemos o problema na Covid, que teve várias divergências, né? Era doença nova, e isso criou-se aqui uma cultura de que, às vezes, a vacina não é bom. Então, vacina sempre é bom, né? Então, podem levar, é seguro, né? Os nossos cientistas que desenvolveram, os outros que desenvolveram fora também do país, são de respeitabilidade alta. Então, vamos vacinar, sim. Tiver disponível, vacinem. Porque, nesse caso da vacina, quem tem que tomar quantas doses? Uma dose. Uma dose só. E ela tem a durabilidade de quanto tempo? Porque da gripe a gente toma todo ano. A vacina ela é composta pelos 4 sorotipos. Dengue, a gente estava explicando, você não pega 5 vezes, pega 4 vezes, porque são 4 sorotipos. Então, geralmente, a vacina ela é composta pelos 4 sorotipos atenuados. Feita a vacina, você já desenvolve para a imunidade para sempre. Nunca mais? Isso. Se pegar bem, claro que vai existir alguns casos que não, mas a grande maioria vai pegar os 4 sorotipos, né? Sim. E às vezes as pessoas também já estão imunes, porque pegaram alguma vez 1 ou 2 sorotipos, então já vai ficar imunologicamente protegida. Tá certo. Doutor Wesley, eu quero muito agradecer o senhor mais uma vez por essa entrevista aqui, para a gente conversar com o nosso telespectador, falando sobre a questão da dengue, dos cuidados, o que você não deve tomar, porque a automedicação realmente é um risco muito grande, não só na questão da dengue, né?
Sim, não só na questão da dengue. Todas as medicações, a gente sempre orienta muito isso lá no nosso pronto-socorro, né, lá no nosso Hospital América, lá do nosso grupo AP Vida. E quando as pessoas chegam ao pronto-socorro, geralmente elas trazem essa informação. Não, mas eu já tomei um remédio que o farmacêutico orientou, a vizinha orientou, o amigo tomou e foi bom, entrou no Google. Então, assim, lá no nosso pronto-socorro, lá no Hospital América, a gente sempre orienta a não fazer uso de medicação sem orientação médica. Tá certo. Dr. Wesley Machado é médico, diretor do Hospital América, participando com a gente aqui ao vivo no Agora Goiás. Obrigado ao senhor. Um abraço, bom estar com você mais uma vez. O espaço está sempre aberto. Volte mais vezes, tá bom? Volto sim. Gente, agora a Escola em Movimento. Esse é um projeto que tem aqui na TV Assembleia Legislativa. A Letícia Carvalho vai bater um papo agora com a vereadora lá de Pirenópolis, Ianê Curado, para tratar da carreira política para mulheres. Pode chegar, seja bem-vinda a mais um Escola em Movimento e hoje vamos falar novamente sobre carreira política legislativa. E dessa vez nós convidamos a vereadora de Pirenópolis, Ianê Curado, que é branca do cabelo castanho claro e está vestindo um blazer branco, uma blusa preta e uma calça xadrez. Meu nome é Letícia Carvalho, eu sou branca do cabelo preto, estou vestindo uma blusa azul e uma calça azul e guiarei a nossa entrevista de hoje. Ianê Siqueira Curado é advogada e atualmente é a vereadora mais jovem da cidade de Pirenópolis aos seus 24 anos de idade. É a quarta mulher a ser eleita vereadora em quase 200 anos de existência da Câmara Municipal. Vereadora, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que a senhora contasse para nós como que foi a sua trajetória política, desde o primeiro contato na sua adolescência, aos 12, 13 anos, até ser a 7ª mais votada no pleito de 2020. Bom, Letícia, obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. E o tema desse evento hoje, dessa entrevista, tem tudo a ver com como começou minha trajetória política. Eu conheci a política na escola, aos 12 anos de idade, numa visita à Câmara Municipal da minha cidade. Eu brinco que o colega que me recebeu na época trabalha comigo hoje como vereadora, né? Então, desde aquela época, aos 12 anos, eu vi a oportunidade de como nós poderíamos fazer para as pessoas através do legislativo. E desde então eu comecei a estudar sobre, e aos 16 anos eu ingressei na faculdade de Direito como um primeiro passo assim, para poder ingressar nessa carreira política. Quando eu era muito nova, o pessoal não acreditava muito que isso ia dar certo, né? Uma menina de 12, 16 anos falando que vai entrar para a política e que vai fazer a diferença. Mas a gente vê que tudo isso foi possível através da educação, através de um projeto de educação política nas escolas. Maravilhoso, e começou de fato muito cedo nessa trajetória, né? E bom, a senhora chegou a participar do último Politizar aqui na Assembleia, os moldes, né, em 2020. Foi selecionada, realizou o treinamento, mas não chegou a simular de fato por decorrência da pandemia, né? Mas ainda assim já entrou com o pé direito em sua primeira legislatura ainda no ano seguinte, então foram 2 eventos muito colados ali. E eu gostaria de saber como que essa possibilidade de aprender sobre o parlamento foi importante para já na experiência no parlamento municipal. Pode me chamar de você. Bom, o Politizar foi uma experiência extremamente interessante porque no período que eu estava ali na pré-campanha, eu estava aprendendo sobre o funcionamento do legislativo. Porque logo a pouco ali, no final do ano, eu passei, né, pela campanha em 2020 para ser eleita vereadora para começar em 2021. Então, de fato, o Politizar foi muito importante para essa trajetória de pré-campanha, para esse preparo político, para entender o que eu ia fazer quando chegar lá. Porque o que a gente mais vê são pessoas chegando no cargo, tá, cheguei, e agora? Então, eu já cheguei lá mais preparada. E eu agradeço isso muito ao Politizar, que de fato deu essa trajetória. A Marisa foi uma pessoa que eu conversei bastante também nesse período. Então, e isso me incentivou também, que quando eu cheguei, meu primeiro mês de mandato lá em 2021, o primeiro projeto que eu protocolei na Câmara Municipal de Pirenópolis foi o projeto da Escola do Legislativo.
já pensando nessa simulação a nível municipal, né, e também resgatando o que eu tinha vivenciado lá com 12 anos de idade, que tinha sido, vamos dizer assim, um evento que ocorreu só naquele momento e depois acabou. Mas eu era a prova viva e também junto com o politizado, quanto a educação política faz diferença, né, como ela consegue formar um cidadão a ponto de colocá-lo no trilho político para poder fazer mais. Então, realmente, ao politizar, eu só tenho a agradecer. E na época do politizar, a senhora se recorda de um projeto de lei que a senhora já tinha em mente para o projeto ou tinha algum viés que a senhora gostaria de trabalhar ainda naquela época? Era voltado para a educação política, tanto é que foi no aquecimento, em organizá-lo tudo, que eu consegui propor logo que eu cheguei ali em janeiro mesmo de 2021. O projeto também já foi proposto lá na Câmara Municipal de Pirenópolis. Maravilhoso. E bem, agora nós temos o Parlamento Jovem Goiás, que aos mesmos moldes do politizar, vai trabalhar nessa aproximação do jovem com o Parlamento Legislativo Estadual. E esse programa, Parlamento Jovem, ele é uma parceria, inclusive, da Escola do Legislativo, aqui da Assembleia, juntamente com o nosso presidente, Bruno Peixoto, que também, ainda na primeira edição do Politizar, lá em 2013, esteve presente. Então, é muito legal a gente ver essa evolução, né, do projeto. E, bem, agora eu gostaria de entender da senhora como... gostaria de entender de você como que é vivenciar essa realidade sendo uma mulher tão jovem nesse meio político. A senhora, você se sente de alguma maneira acolhida ou não acolhida? Como que é vivenciar isso? Bom, acho que a primeira coisa, de fato, foi um impacto muito grande, como você colocou no começo. A gente tem quase 200 anos da Câmara Municipal de Pirenópolis e eu sou a 4ª mulher eleita nesse período. E ainda vi uma mulher muito jovem. Então, de fato, isso no primeiro causou impacto. O pessoal achava um absurdo eu me colocar, manifestar lá dentro do parlamento, sendo uma menina, como eles colocavam no começo. Embora eu tinha sido eleita, como todos eles, de forma democrática. Então, acho que o primeiro obstáculo que eu tive foi de romper essa barreira. Olha, eu fui eleita assim como todos vocês e estou aqui para representar meu povo. Então, realmente existe um pouco dessa situação. Mas eu nunca levei, tipo assim, briguei por causa disso. Não, mas tentei me colocar, até porque eu considero que a minha luta lá, a minha manifestação está abrindo caminho para que outras também cheguem lá. E eu espero que esse ano agora, né, para o ano que vem, nós tenhamos outras mulheres eleitas, não só lá em Pirenópolis, mas no estado inteiro, né? E algo que a gente enfrenta hoje, não só na política, mas em todos os setores, é o seguinte: hoje nós conseguimos falar, mas ainda temos dificuldades para ser ouvidas. Muitas vezes era me permitido a fala, mas quer falar? Então deixa ela falar. Mas não era nos dado a oportunidade de ser ouvidas. Então, isso é um desafio que nós temos, Letícia. Mas eu acredito que com o passar do tempo, com a caminhada, né, nós vamos conseguir avançar nesses obstáculos. E, vereadora, como então incentivar que mulheres jovens e de todas as idades possam participar, possam almejar cargos de liderança, cargos políticos? Como a gente incentiva isso? Letícia, acho que uma dica, se eu pudesse dar, a primeira coisa é se preparar. A gente tem que estar preparado didaticamente, com formação, com psicológico, para poder dar conta disso. Se eu não tivesse preparada para o cargo de vereadora, eu teria desistido, porque a pressão é muito grande, ainda mais por ser jovem, por ser mulher. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, com a base muito forte para poder conseguir encarar, romper essas barreiras e abrir espaço para quem vem atrás de nós. Então, acredito que a primeira dica e a melhor que eu poderia dar e o melhor incentivo é para, se você tem vontade, comece a se preparar, comece a estudar, comece a falar para as pessoas, fala para a família: olha, eu tenho vontade de entrar para a política, o que você acha disso? A gente tem que começar a plantar a ideia com seus círculos de amigos, na faculdade, na escola. Eu estava no meu ensino médio e já estava, como se diz, fazendo campanha. Eu falava: vou ser vereadora na próxima eleição.
E essa outra coisa, ter o pensamento muito positivo, ter meta, planejar. Eu estudei vamos dizer assim, todas as políticas para trás da minha cidade, busquei entender o sentimento do povo, as necessidades. Então, quando você se dedica a isso, eu acredito que de fato dá certo. Não, com certeza. E, igual você tinha dito, educação, preparo e o incentivo que você está proporcionando, inclusive, lá na sua cidade. E bem, a gente já ouviu esse primeiro projeto, eu gostaria que você também contasse pra gente outros que realizou e os projetos futuros, inclusive pensando nas eleições, seja na reeleição como vereador ou então, inclusive, a eleição à prefeitura. Bom, até para poder trazer que não basta a gente aprovar um projeto. Veja bem, em 2021 nós conseguimos a aprovação da Escola do Legislativo em Pirianópolis. Passou-se 3 meses e o projeto não tinha sido aplicado. A Câmara, a mesa diretora tem que recepcionar e começar a aplicação disso. Comecei a ver que o atual presidente não estava muito disposto. Então, a gente conseguiu fez acordo de cooperação técnica com o Senado. Hoje, então, a gente trabalha junto com o Senado Federal também nesse sentido. E ainda assim, agora, basicamente no nosso último ano, a Câmara ainda não aplicou o projeto de fato. Mas eu não deixei que permanecesse assim. E comecei a fazer a realização da Escola do Legislativo de forma autônoma como vereadora, e não como a Câmara Municipal de Pirianópolis. E nós já temos inúmeras realizações, desde a formação entre os 3 poderes, específico do Legislativo, trabalhamos corrupção, transparência, com os alunos da escola municipal, estadual, e no final, para os alunos mais velhos, a gente finalizou até com uma visita no Congresso Nacional. Então, é algo também que os parlamentares precisam ver. Se sua casa legislativa não quer te acompanhar no projeto, prossiga, mas faça com que ele aconteça, né? Então, acho que é bom deixar isso registrado também. Em relação a eleições, temas futuros, eu sempre deixo claro que eu estou à disposição da população para poder fazer o que o povo deseja. Se for executivo, se for legislativo, eu estou preparada para servir a população, Letícia. Muito bem. E já deixando um recado aqui para o telespectador, a Inaê tem 24 anos, é uma jovem vereadora e eu, por vezes aqui, confundi o senhora com você, mas pela nossa proximidade de idade, então é muito legal ver você, assim, inspirando outras pessoas, outras mulheres também tão jovens. E eu só tenho a agradecer a sua participação aqui. Com certeza vai engrandecer demais esse nosso debate. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Olha, gente, nesse final de semana, 2 partidas marcaram as semifinais do Campeonato Goiano, teve vitórias, teve virada de jogo, muita polêmica também. E é claro que a gente vai tratar de tudo isso agora com esses 2 entrevistados, Álvaro Alexandre, popular Álvaro da Universo. Tudo bem, Álvaro? Bom dia, Josevar, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Hugo Duarte. Hugo Duarte, tudo bem? Bom dia, Josevar, bom dia, Álvaro Alexandre. Tá certo, vamos fazer o seguinte... Nós já vamos começar com imagens para vocês irem comentando. Vamos mostrar o jogo do Goiânia contra o Atlético, que o Goiânia começou arrasador, não é isso? Deu aquele susto no Atlético, né? 2-0, a gente estava até comentando em off, né? O Goiânia fez 2-0, poderia ter segurado mais o jogo, mas quis jogar de igual para igual com o Atlético. Teve até a oportunidade de fazer outro gol, mas jogar de igual para igual com o Atlético, Jordevar, não dá, porque o Atlético tem um poder ofensivo, poder de articulação, poder de marcação, apesar de que ter falhou nesses 2 gols, eu achei... Esse aí não, foi o mérito também do Gustavo, né? Os 2 gols foram o mérito do Gustavo, não foi nem falha da zaga, foi mérito do Gustavo, esse ele dominou muito bem, e o segundo antecipou o zagueiro e meteu de cabeça. Então, quer dizer, mas só que vai jogar de igual para igual com o Atlético, o melhor time do campeonato, com a artilharia pesada que tem, é querer tomar os gols, e o que aconteceu? Tomou a virada e agora ficou muito difícil para o Galo na segunda partida, né, Hugo?
Olha, eu vi esse jogo como se fosse uma luta de boxe. Por que luta de boxe? O Goiânia nocauteou o Atlético até os 7 minutos do primeiro tempo, 2-0. O que o Goiânia deveria ter feito? O Goiânia deveria ter dado outro soco e acabar com a luta. Não. Ao contrário, o Goiânia deveria ter recuado, deixado o Atlético no desespero, perdendo de 2-0, ninguém esperava por isso. E o Goiânia quis sair para o jogo. O Goiânia quis fazer 3, 4... e acabou tomando a virada. Quando tomou o primeiro gol, no 2-1, no primeiro tempo, dali para frente o Atlético mandou e desmandou na partida. Agora um diferencial, a parte física do Atlético está espetacular. No segundo tempo voou baixo o Atlético e a parte técnica, os jogadores do Atlético, né, não pode ser comparado. Para mim o Atlético venceu justamente, o Goiânia fez o seu papel, mas já está escrito nas estrelas, o Atlético está na finalíssima do campeonato. Não vira? Goiânia não tem chance? Eu acho muito difícil jogar. O jogo lá vai ser muito difícil. O Atlético joga por empate. O Atlético joga por empate, o Goiânia vai querer sair, aí é pior, né? Porque o Atlético pode até aplicar uma goleada. O que o pessoal pensava que ia ter uma goleada nesse jogo aí, né? Tinha muita gente que comentava, até torcedor do Atlético de outras equipes falavam, não, o Atlético vai dar uma goleada no Goiânia. E não aconteceu. O Goiânia jogou, por sinal, muito bem. O Glauber armou o time muito bem, principalmente até quando fez os 2 gols. O Goiânia estava jogando muito bem. Depois, concordo com o Hugo, depois tomou o gol, ficou aberto, o Atlético dominou o jogo e teve chance de virar e até ampliar. Depois teve chance, até teve bola na trave, né? Segundo tempo foi todo do Atlético. Então, quer dizer, e lá, precisando sair, Hugo, a gente pode temer até uma goleada, o Goiânia né? tem que ganhar o jogo, né? O empate, o Atlético é campeão. Então, pode acontecer do Goiânia ganhar? Pode. Futebol é imprevisível, mas o time do Atlético agora jogando por empate em casa. Então, para mim, o Atlético está na final. Essa bola aí do Patrick no segundo tempo dá 2-1, né? Essa bola aí, sem essa bola no segundo tempo, né? Um chute de fora da área. Do pênalti aí que deixou um pouco dúvida. Muita gente achou que não foi, outros acharam que foi pênalti. Mas, para mim, eu não marcaria o pênalti. Vamos fazer o seu. O Kennedy tem esse lance, ele separou esse lance dessa jogada do Guilherme Romão, é isso? Eu quero que ele prepare esse lance, porque eu quero a opinião de cada um. Pode colocar, então, a do Guilherme Romão, por favor. Esse aí foi do Bruno Tubarão, né? Esse é o pessoal alegando que foi pênalti também. Né? Esse da mão do Baralhas, não é isso? Do Baralhas, desculpa. Né? Do Baralhas, né? Foi da mão do Baralhas. Você tem o do pênalti, Kennedy? Tem? Se tiver, coloque ele aí para mim, por favor. Porque é aquela história. A gente quer saber se houve o pênalti ou não, na opinião dos nossos comentaristas aqui. Que a outra jogada a gente vai... Vamos continuando aí, depois a gente vai achar essa jogada lá para a gente colocar aqui. Mas eu já quero antecipar. Hugo, foi pênalti? Esse lance aí... Do Guilherme Romão. Não, para mim não foi pênalti. Não? Não, do Atlético não. Não? Não. O jogador soube cavar, o jogador já estava caindo. Claro que o jogador do Goiânia deu um toque. Aí você me pergunta, mas pênalti não precisa partir o jogador no meio. Claro que não. Mas ali a interpretação do árbitro poderia, se ele não marca o pênalti, Jorge Devar, ninguém ia reclamar. Mas para mim não foi pênalti. Não foi. Como foi esse da mão do Baralhas? A arbitragem deveria marcar o pênalti. Se não marcou, ninguém reclamou. Essa jogada um pouquinho antes, Kennedy, por favor. Um pouquinho antes que a gente vai ver a jogada. Aí. Isso aí, deixa rodar agora. Olha lá. Aí, ó. Dominou. Olha, você vê o jogador do Goiânia com os braços abertos. Eu particularmente, eu acho que o Hugo colocou tudo certinho. Se o árbitro não quisesse marcar, o Jordevar, ele não seria também crucificado. Mas o jogador, o Guilherme Romão, estava esperando o contato do jogador do Goiânia. Eu achei ele foi até infantilidade do jogador do Goiânia, que realmente ele já entrou na área, ele não iria dar prosseguimento, que o zagueiro estava na frente dele, ele teria que cruzar ou chutar, né? Não teria jeito. E aí o jogador teve o contato sim na perna esquerda do Guilherme Romão e o árbitro estava ali do lado. O lance por trás, Jordevar, o lance por trás, se você pegar o lance por baixo, onde a câmera pega por baixo, você vê que tem um contato na perna esquerda e o árbitro está olhando para o lance. O árbitro está bem aqui, ó. Ou ele na entrada da grande área olhando para o lance. Só um detalhe aí, Jordevar, a arbitragem, como ele é o responsável pela partida, ele deveria ter olhado no VAR e tirado a dúvida. Ele não se manifestou. O árbitro, mesmo que o VAR diga para ele lá, o pessoal, foi pênalti, ele é a pessoa que tem a decisão final. Ele deveria ter ido lá no monitor da TV, né, do VAR, e olhado. Olha, foi pênalti, não foi. Ele pode mudar mesmo, todo mundo achando que foi pênalti. Concordo com ele você. não fez isso. Isso é prejudicial. Ele poderia ter ido.
tirar da dúvida. Do Luiz Fernando, né? O top do Wagner Love. Wagner Love deu um show. Ele entrou bem no segundo tempo. Entrou, olha lá, ó, esse aí, se não me engano, é o lance do gol, agora então tá certo. Olha, o próximo jogo vai ser a semana que vem. O Goiânia vai enfrentar o Atlético lá no Antônio Ascioli. Isso vai ser na terça-feira, é isso, né, gente? Terça-feira. Terça-feira, 7h30 da noite, né? Terça-feira. Não agora, na outra. Na outra, exatamente. Então, uma semana livre os dois times. Uma semana livre. Ô, Kennedy, prepara o Vila Nova pra gente. O Vila Nova foi jogar contra a Aparecidense no sábado, né, lá em Aparecida. Eu acertei, hein? E se deu mal. Você acertou, né? Eu acertei, né? Eu errei o placar, né? Falei que ia ser 1-0 e foi 2-0 para a Aparecidense, né? Era o que você esperava também, Hugo? Kinder Ovo, né, o Jordevar? O Vila Nova, você não espera nada dele. Quando eu achei que o Vila venceria, perdeu. É como no jogo de volta, todo mundo achando que a Aparecidense vai classificar. Eu, porém, acredito na classificação do Vila. Acredito. Por quê? Porque ninguém acredita, então, como é um Kinder Ovo, você não sabe o que tem lá dentro, o Vila, para mim, classifica. O Jordevar. Falha da zaga. Não, isso que eu falar, os 10 primeiros minutos, né, até o gol do Robert aí para a Aparecidense, o Igor Torres foi o destaque do jogo, né? Jogou demais. Com a camisa 11, inclusive fez um golaço aí. Esse gol dele foi um golaço, ó. Entrou driblando, dançando na defesa do Vila Nova. Esses minutos aí iniciais, a defesa do Vila parece que estava dormindo, Jordevar. Dormindo, literalmente dormindo. Porque o Igor, olha lá, ó, entrou driblando, tranquilo. Álvaro, o Vila Nova tem um diferencial do Atlético. O Vila não tem poder de reação. Se você analisar os jogos do Vila, o Vila quase nenhum jogo ele começou perdendo. Ele perdendo por 2-0, ele não tem esse poder. Como o Atlético estava perdendo por 2, virou, poderia ter goleado. Agora, só um detalhe, Jordevar. Aí culminou a queda do treinador do Vila. Pois é, você tiraria um treinador num momento desse, que ele ainda tem uma partida, pode virar, né? Pode se classificar ou não, mas você tiraria? A culpa está caindo sobre o treinador e eu tiraria. Por quê? Porque se eu deixar ele treinar o próximo jogo, é contra o Goiás, vamos supor pela Copa Verde, vai que perde, vai que é eliminado, contra a Aparecidense é eliminado. Então eu, como presidente, como diretor, eu teria essa culpa. Tem horas na vida que você tem que tomar decisão, o presidente está lá para isso. E esse momento é o momento certo. Agora, quem vai treinar o Vila? Quarta-feira? É o detalhe, né? Quem? Foi o que foi contratado para ser diretor? Vai assumir? Quem está lá no Vila? Vai chegar um treinador a tempo? Esse é o problema. Você tiraria, né? Ele foi muito cobrado, né? O Igor já tem sido cobrado, já não é de agora não, dessas partidas ruins que o Vila Nova vem fazendo, ele vem sendo o mais cobrado da equipe, acho que, se eu não me engano, é o Igor. O ABC determinou a carreira dele no Vila, a não subida do Vila. Desses jogos todos, quem tem sido mais cobrado era o Igor. Então, quer dizer, é como o Hugo falou, o diretor disso tinha que tomar providência. O problema todo é que são 3 partidas decisivas agora. Tem quarta-feira no Oba, depois domingo lá na Serrinha e depois quarta-feira de novo no Oba. Então são 3 partidas decisivas. Chegar um técnico agora, vir de fora, o que esse técnico vai fazer, Hugo? É difícil. É conversar com o jogador, Hugão, te conheço demais, aí, beleza, vamos lá, vamos. Agora, taticamente, não vai ter o que fazer, ué. Para esses 3 jogos, praticamente. Que chama a atenção em relação ao trabalho do Igor, né? Se a gente percebe, na hora exata, naquele momento em que o time precisa, né, de pulso, precisa vencer, fez uma lambança dessa. Porque isso aí, na minha opinião, mérito da Aparecidense, mas eu lembro do ABC. Sim, aí ficou marcado. O ABC ficou marcado na carreira dele. E um detalhe, o Igor tem uma dificuldade em leitura de jogo, nas substituições. As substituições do Igor sempre são a mesma, é o 6 pelo meia dúzia, ou quando alguém machuca, aí fica fácil. Se o meu atacante machuca, ele não tem o poder de mudar durante a partida taticamente o time. Ele tirou, por exemplo, nesse jogo, o centroavante e botou o Fernandão, que não está jogando nada. Então as substituições dele não traz benefício ao time. E quando o treinador chega nesse ponto, não tem condições de permanecer. Essa leitura que é importante, que eu acho que o principal queda do Igor foi justamente isso. Por exemplo, muda de um tempo para o outro, não tem motivo. No último jogo, por exemplo, ele foi cobrado naquele jogo contra o Rio Branco aqui. Sim. No primeiro e segundo tempo, o Vila jogando mal, assim, tendo a oportunidade, não mudou nada. O Apodi teve que machucar para ele tirar e botar o Igor Bolt no jogo. Um jogador nesse jogo contra a Aparecidense que poderia segurar o meio-campo era o Estevão, que não jogou, um baita de um jogador, que seria um jogador para o meio-campo, para fortalecer o meio-campo do Vila, e ele soltou. Ele tirou lá o Henrique Almeida, botou o Fernandão. Um jogador que não está aparecendo nada, que eu gostei da substituição, foi o menino, aquele que veio do Trindade,
tudo é hino, lá no Vila tem. Não, depois me fugiu o nome, eu que veio lá, o Alessandrinho, o Sandrinho, que fez uma correria, que deu alguma coisa. O resto, meu querido, Fernandão, esse jogador aí que é Juan Christian, isso não tem condições de vestir a camisa do Vila, não. Então tem jogadores que precisam ser revistos se tem ou não condições de jogar no Vila Nova. Então vamos para a opinião de vocês. Atlético e Goiânia, quem passa? Atlético. Hugo? Atlético. Ok, unanimidade. Vila Nova e Aparecidense. Eu acho que o Vila consegue reverter lá no Oba. Kinder Ovo, eu acredito no Vila, mas se jogar a bolinha que está jogando, a Aparecidense classifica. Tá certo, então. Mas se classificar também, não é novidade não, viu? Porque você não sabe. Você tem que abrir lá para ver o que está lá. Só depois do jogo nós vamos falar. Porque as últimas partidas do Vila Nova, decisivas assim, sempre foi aquele sofrimento, né? Então, vai jogar bem ou vai jogar mal? O Vila não tem meio termo, né? Ou ele joga bem ou ele joga mal. O resultado 2-0 foi um resultado assim que o Vila pode fazer isso em casa. 2-0 é um resultado normal. Até 3. Mas eu não vejo esse poder de reação. E o Vila vai ter que arrumar, não sei aonde, esse poder de reação. Álvaro Alexandre, obrigado. Valeu, Jodevar. Até amanhã, se Deus quiser. Hugo Duarte, daqui a pouco tem. Às 11 horas, o Alego Esporte aguarda por você. Um abraço. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, como sempre. Tá certo. Vamos continuar. Vamos para Rio Verde. Olha, foi em Rio Verde o local escolhido para a entrega de uma comenda dedicada às mulheres de destaque. Dão contribuições à sociedade goiana de uma forma geral. Proposta do deputado estadual Carlos Cabral. 15 de março, Dia Mundial. Uma noite memorável e cheia de honras. Assim foi a sessão solene itinerante de entrega da comenda Chica Machado, realizada na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano. 147 mulheres de diferentes áreas de atuação que lutam pelo fortalecimento do protagonismo feminino em Goiás foram homenageadas pelo deputado Carlos Cabral. Eu trabalho muito em prol da cidade, do bem-estar das pessoas, então receber essa comenda foi muito bom, foi assim, uma coisa grandiosa, eu nunca nem esperava receber. Eu estou aqui não só em meu nome, mas por todas as mulheres, né? Mulheres guerreiras, donas de casa, mães, empresárias, representando todas elas. E receber essa comenda foi uma honra muito grande, enorme, um prazer maravilhoso. Eu quero poder doar minha vida aos outros. E Chica vivia em função do outro. E meu projeto de amor é esse, é viver em função do outro. Essa comenda representa um marco na minha vida. A comenda representa para mim uma glória, uma honra, e eu fico muitíssimo agradecida ao deputado e a todos, né, que fizeram essa pesquisa para nos homenagear. A comenda Chica Machado homenageia a história de uma mulher negra que lutou por sua liberdade de outros escravos no século XVIII em Goiás. A comenda criada pelo deputado Carlos Cabral teve a sua primeira edição em 2019 na Assembleia Legislativa. Esta é a segunda vez que a homenagem é realizada aqui na cidade de Rio Verde. Reconhecer o papel de tantas mulheres que ajudam a nossa cidade de Rio Verde, o nosso estado de Goiás a crescer cada vez e de se desenvolver. Mulheres que no seio da sua família, no seio social, sempre atuaram e trabalharam para que a gente pudesse ter cada vez mais uma cidade melhor, uma sociedade melhor e um estado melhor. A sessão solene, que também fez alusão ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu na última sexta-feira no auditório do Instituto Federal Goiano e foi prestigiada pela comunidade, por familiares e por autoridades de Rio Verde. Eu fui homenageada no ano passado e a alegria, né, a gratidão pelo reconhecimento está em mim até hoje. Então eu estou aqui para homenageá-las e sentir junto com elas de novo essa emoção. Gente, obrigado pela sua companhia. O programa Agora Goiás fica por aqui. Amanhã a gente volta no mesmo horário com muito mais informações. Aqui ao vivo, sempre pela TV Assembleia Legislativa. Abraço para você. Boa semana. Que Deus te abençoe sempre.